Olá pessoal, vamos para mais uma questão do Enem, da prova amarela de 2009, questão 122. Ela traz um texto que é usado também na questão 123, então a análise do texto vai ser feita agora, e aí para a questão 123 a gente só continua, ok? Quando eu falo com vocês, procuro usar o código de vocês. A figura do índio no Brasil de hoje não pode ser aquela de 500 anos atrás, do passado, que representa aquele primeiro contato. Da mesma forma que o Brasil de hoje não é o Brasil de ontem, tem 160 milhões de pessoas com diferentes sobrenomes. Vieram para cá asiáticos, europeus, africanos e todo mundo quer ser brasileiro. A importante pergunta que nós fazemos é: qual é o pedaço de índio que vocês têm? O seu cabelo? São seus olhos? Ou é o nome da sua rua? O nome da sua praça? Enfim, vocês devem ter um pedaço de índio dentro de vocês. Para nós, o importante é que vocês olhem para a gente como seres humanos, como pessoas que nem precisam de paternalismos, nem precisam ser tratados com privilégios. Nós não queremos tomar o Brasil de vocês, nós queremos compartilhar esse Brasil com vocês. O que esse texto fala? Esse texto, claramente, ele está sendo endereçado a índios, afinal de contas está escrito aqui a figura do índio no Brasil de hoje, não pode ser a mesma que do Brasil de 500 anos atrás. E depois ele aborda muito a questão da miscigenação, certo? Quando ele começa a falar de diferentes sobrenomes e depois ele fala de todo o processo imigratório. Então ele menciona os asiáticos, europeus, africanos e assim vai. Então ele tenta estabelecer um diálogo falando que ele procura usar o código de vocês. Ou seja, ele tenta deixar a comunicação bastante equilibrada e fazendo jus com quem ele está falando. E por fim ele menciona que todo mundo tem um pedaço de índio. Então nós não somos unicamente uma mistura de asiáticos, europeus e africanos. Nós temos um pedaço do índio nativo também. E por isso eles pedem no final para os índios olharem eles como seres humanos. Ou seja, pessoas que não vieram para invadir e tomar o Brasil, vieram para compartilhar, como ele mesmo menciona aqui no final. Bom, vamos ver o enunciado. Na situação de comunicação da qual o texto foi retirado, a norma padrão da língua portuguesa é empregada com a finalidade de. Então a questão é por que o português foi usado corretamente nesse texto e qual é o objetivo disso. Então, letra A. Demonstrar a clareza e a complexidade da nossa língua materna. Bom, o texto está bastante claro. Agora, quanto à complexidade, o português ele pode ser muito mais complexo do que isso, certo? Então, o problema dessa alternativa é justamente a complexidade que é inexistente praticamente nesse texto. Situar os dois lados da interlocução em posições simétricas. Ora, ele não usou um guarani ou uma língua indígena para falar com os índios, ao mesmo tempo que ele também não usou um português arcaico para fazer menção a Portugal, ao mesmo tempo que ele não usou um português regional para fazer menção a uma dada região. Ele deixou o texto bastante equilibrado, como a gente já mencionou antes. Então, por enquanto, essa alternativa não parece errada, mas vamos continuar vendo as outras. Letra C. Comprovar a importância da correção gramatical nos diálogos cotidianos. Olha, em nenhum momento correção gramatical, que é a ideia-chave dessa alternativa, foi mencionada aqui. Ele menciona unicamente quais são os diversos constituintes do povo brasileiro, mas ele não fala nada de correção gramatical. Mostrar como as línguas indígenas foram incorporadas à língua portuguesa. Outra alternativa que está meio estranha, porque línguas indígenas, aqui que é a ideia central, elas não são abordadas, né? Ele apenas dá o discurso falando que existe um pedaço de índio dentro de cada um, mas ele não fala muito do processo de incorporação da língua indígena. Alternativa incorreta. Ressaltar a importância do código linguístico que adotamos como língua nacional. Olha só, ele dá muito pouca ênfase em código linguístico, né? Aqui a ideia-chave dessa alternativa é código linguístico e ele dá bastante pouca ênfase. O único momento que ele fala de código é quando ele fala: quando eu falo com vocês, procuro usar o código de vocês.
Então, justamente, ele não continua enfatizando a importância do código. Ele só tenta realmente mostrar que o brasileiro ele vem de uma mistura de de pessoas de vários povos. Então, a parte do código ela é praticamente esquecida ao resto do longo do texto. Então, alternativa incorreta também. Voltando aqui, alternativa B, então, né? Situar os dois lados na interlocução, ou seja, os índios e os brasileiros provenientes de uma mistura racial em posições simétricas. É isso que é a ideia de você usar um português padrão. Então, alternativa B de bravo é a alternativa correta. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada e até a próxima questão. Lembrando, o próximo continua sendo sobre esse texto. Tchau, tchau!